Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma aula do nosso canal. Eu sou Adolfo Bizarino e nesse vídeo, de uma forma muito particular, nós vamos aqui introduzir você ao conhecimento de 5 fórmulas básicas para que você já possa iniciar as suas análises dentro do Excel. E até mesmo como o título desse vídeo, né, às vezes as pessoas elas se preocupam muito, o PROC-V, relacionamento entre tabelas, fazer varredura em diversos bancos de dados, mas calma. Aprenda primeiro essas 5 funções, essas 5 fórmulas que nós separamos para vocês aqui. Bom, vamos lá. Quando nós falamos a respeito de análise de dados dentro do Excel ou dentro de qualquer outro tipo de software que conduza você à análise de dados, é importante que você entenda o conceito da sua planilha. Nós aqui estamos com um banco de dados muito simples, tá? Alguns campos aqui, aonde nós estamos falando de vendas. Nós temos aqui então a data da venda, correto? O produto, vendedor e quantas vezes eu vendi determinado produto, beleza? E nesse vídeo, a nossa proposta é mostrar para você as funções como soma, soma-cs, entender por que as funções elas se derivam desta forma, tá? Conte-C, conte-cs, soma, média e uma função muito importante dentro do Excel, que é a função C. Uma função que ela te gera várias alternativas, sentenciando verdadeiro e falso e trazendo uma resposta para você. Então vamos lá? Na proposta do soma, soma Cs aqui, para nós temos o total em vendas do produto A. Bom, se eu quisesse saber apenas o total em vendas do produto A, eu ia aplicar a minha função soma. Se eu quero somar com critérios, eu vou utilizar o soma Cs. Opa, perdão. E aqui a fórmula ela traz alguns argumentos para nós. Na verdade, 3 argumentos. O primeiro deles é um intervalo. Entenda bem, toda vez que o Excel falar intervalo, na grande maioria das fórmulas, ele vai estar falando de um campo, de uma coluna relacionada, onde você tem ali a possibilidade de resgatar um valor dentro da fórmula. Para quê? Para que ela possa encontrar o critério. Então, o intervalo é um conjunto de valores. O intervalo é uma coluna. Se eu quero buscar o produto A e o produto A ele está relacionado dentro da coluna B, o que eu tenho que fazer, na verdade, é resgatar esse intervalo que está dentro da coluna B. Poderia vir aqui, selecionar o primeiro item, né, na célula B2 e apertar Ctrl espaço. Selecionei toda a coluna. De outra forma, como eu poderia fazer? Seleciona o produto A, Ctrl Shift para baixo. Selecionei toda a coluna. Então, são várias opções que você tem para evitar de ficar arrastando no Excel toda hora, tá bom? Então, nós preenchemos o primeiro argumento da função, que é o intervalo. E agora, qual é o critério? O meu critério dentro desse intervalo é o próprio produto A. Poderia selecionar ou poderia vir aqui com aspas dupla e inserir aqui, ó, produto A. E uma dúvida que muitas pessoas têm: maiúscula e minúscula se diferencia na varredura da fórmula? Não. Tá? Tanto faz você escrever maiúsculo e minúsculo, o Excel ele vai fazer essa varredura do mesmo jeito. Tá bom? Então, para ficar mais convencional aí, vamos deixar a seleção do produto A. Tá bom? Vou dar um ponto e vírgula. E agora que eu determinei o meu conjunto de valores, o critério que eu estou procurando dentro desse conjunto de valores, que na verdade são textos, né, os nomes dos produtos, eu vou sentenciar um intervalo de soma. E são todos os valores que eu posso somar mediante um critério atribuído. Então, quando eu seleciono aqui o valor 10 da quantidade, dou um Ctrl Shift para baixo, na verdade eu estou falando para a função intervalo de soma mediante a varredura do produto A dentro de todos os possíveis produtos que têm entrada na minha planilha. E uma vez que eu tenho todos os argumentos da função preenchidos de maneira correta e mediante uma análise, eu vou fechar parênteses. Tá lá, 37 itens. A função soma-C, como nós falamos, ela vai somar mediante um critério. É a mesma coisa que você vir no seu campo aqui, ó, de produto, fazer um filtro. Por exemplo, tirar o selecionar tudo, colocar apenas o produto A e dar OK.
Se você passar aqui o mouse por cima dos itens que foram filtrados, o Excel aqui embaixo, ó, ele vai te dar a soma 37, tá bom? Então, essa é a grande vantagem de você utilizar funções que fazem a leitura da tabela, né? Elas interagem com você. Por isso que muitas vezes, até lá no Power BI, nós falamos de funções iteradoras, que elas varrem linha a linha mediante um parâmetro. São funções um pouco mais inteligentes, podemos dizer assim. Tá? Funções, fórmulas mais inteligentes. Tá? E agora, qual seria a diferença do soma C para o soma Cs? Observe o seguinte: soma C, até então, eu estava trabalhando com um critério apenas, que era o produto A. Mas agora, se eu colocar um S, tá? Ó, se eu colocar um S aqui, entrei na função, observe que os argumentos eles mudaram um pouco de posição, mas o conceito da fórmula ele continua o mesmo. Ó. Intervalo de soma, intervalo de critério 1, critério 1. Por que a fórmula ela coloca aqui no final? Ponto e vírgula e reticências. Porque você pode enumerar dentro da sua análise diversos intervalos e diversos critérios. Então, nós estamos dando um passo um pouco maior. Até então, nós tínhamos um intervalo, um critério. Agora, nós temos a possibilidade de analisar um intervalo de soma com vários intervalos de critério procurando um critério específico mediante a cada seleção. Vamos entender na prática? Vou selecionar aqui o meu intervalo de soma, ponto e vírgula. Qual que é o meu primeiro intervalo de critério? Vou colocar aqui os meus produtos, vou dar um ponto e vírgula para dar continuidade no argumento da função e vou selecionar o produto A. Ponto e vírgula novamente. Vamos supor que eu queira fazer uma outra análise. Além dos produtos, eu quero medir o vendedor, analisar o vendedor. Então, aonde estão os possíveis vendedores que eu posso utilizar como critério? Estão aqui. Ctrl Shift para baixo, ponto e vírgula. E agora vamos supor que eu queira analisar a Maria Costa. Então, o que a função, o que a fórmula ela vai fazer? Ela vai pegar um intervalo de soma, vai ler primeiramente os produtos. Eu quero o produto A. Depois, o que ela vai fazer? Ela vai pegar todos os nomes de vendedor, vai analisar e eu quero apenas Maria Costa. Tá? Eu poderia continuar. Tá? Observe que os argumentos da fórmula eles estão entre colchetes, ou seja, eles não são necessariamente obrigatórios. Tá? Você, a partir do momento que você atribui um intervalo de critério, os demais você pode atribuir ou não. Então, vou fechar parênteses e vou dar Enter. Ou seja, a função, a fórmula aqui, trouxe zero. Vamos ver se isso é verdade? Primeira coisa, produto A. Mais uma vez, eu vou fazer um filtro, vou dar OK. E observe que eu tenho João Silva, Ana Souza, Pedro Santos. Mas não tenho Maria Silva que tenha vendido o produto A. Vou limpar o filtro. Maria Silva não, Maria Costa. Vou pegar o filtro e vou fazer o seguinte agora. Vou pegar aqui, ó. Observe que o Excel ele me dá essa opção de movimentar o critério aqui quando eu seleciono. Então, cliquei com o botão esquerdo e vou botar aqui o João Silva, que eu tenho certeza que o João Silva, em um determinado momento da minha tabela de vendas, ele vendeu o produto A. Eu vou dar Enter. 10. Então, quando nós analisamos aqui a nossa linha de produto e vendedor, eu vejo que verdadeiramente o João Silva ele vendeu 10 itens, 10 quantidades do produto A. E nós matamos o primeiro objetivo desse vídeo, que é mostrar para você a diferença da soma, soma C e soma Cs. Tá? Agora, vamos para o nosso segundo desafio. Eu tenho aqui ó, contar as linhas com condições. Contar linhas, muitas vezes no conceito de tabela vertical, significa eu dizer quantas vendas eu obtive. Porque cada entrada aqui é uma data de venda, é uma entrada, é um registro de venda. Então, vamos supor que eu queira aqui contar todas as vendas, contar todas as entradas que foram efetuadas na minha tabela quando eu falo do produto A. Então, vou vir aqui, ó. A diferença de uma soma para um conte é que aqui você está somando os itens mediante um critério. Aqui você está contando entradas, valores, mediante a um critério. Então, vou vir aqui, ó. Conte C, primeiramente.
Qual que é o meu intervalo? Eu quero todos os registros de produto, uma vez que for o produto A. Fechei parênteses, Enter 3. Se eu olhar para minha tabela, produto A 1, produto A 2, produto A 3. A forma está correta. E agora, o que eu vou fazer? Ó? Ao invés de Cont C, eu vou dar um Cont C. Vamos ver a diferença? Dei um tab, entrei na função, ele coloca para mim da mesma fórmula, a mesma característica da função soma Cs. Olha lá, intervalo de critério 1, critério 1. Então, ele vai contar e pode contar várias vezes fazendo essa análise. Vamos lá. Então, vou pegar aqui ó, a linha dos produtos. Vou falar que o meu critério agora é o produto D. Vou dar um ponto e vírgula para me avançar nos argumentos da função. E vou falar que eu quero analisar por vendedor agora. Ponto e vírgula e falar que é o Lucas Pereira. Vamos ver se a fórmula vai trazer algum valor para mim? 1. Então, quando eu pego aqui, ó, vou clicar aqui na barra de formas para que você veja a seleção. Quando eu clico aqui em produto vendedor, todos os produtos utilizando como critério o produto D, e aqui eu tenho todos os vendedores utilizando como critério o vendedor Lucas Pereira. E observe que eu tenho aqui exatamente um. Ou seja, eu tenho um registro de venda mediante o critério analisado. Então, a diferença do Conte C para o Conte Cs é que, da mesma forma, a fórmula permite que você faça algum tipo de manipulação algébrica mediante um critério. Vamos avançar. Agora, a soma, no caso. Tabelas, às vezes, é muito simples você atribuir um valor, uma soma, um resumo. Se eu vir aqui abaixo e apertar Alt igual, por exemplo, ele vai trazer 86 para mim. Se eu vir aqui, ó, igual a soma, então só mais uma opção para vocês. Soma é uma função agregadora, ou seja, ela absorve um conjunto de valores e simplesmente soma. Clicar primeiro e Ctrl Shift, lógico que ele vai somar o valor que eu tenho abaixo aqui, ó, tá? Mas eu vou vir aqui e vou somar aqui, ó, selecionando os valores, fechei parênteses, 86 é o mesmo resumo que eu tenho aqui, bom? Média. Essa média que o Excel faz é a própria média aritmética. Se eu vir aqui, ó, selecionar média, selecionar o conjunto de valores, né? São funções, fórmulas que só analisam o conjunto de valores, 8.6. Se eu selecionar aqui, olhar um pouquinho aqui abaixo, o resumo do Excel, 8.6, está batendo. E agora, nós temos a função C. Para nós compreendermos melhor a função C, nós vamos adicionar mais um campo aqui, aonde eu vou fazer uma verificação linha a linha dos meus registros de venda. Então, eu vou vir aqui, ó, cliquei nessa coluna E, botão direito do mouse, inserir. Ele inseriu aqui, ó, eu poderia até trazer a mesma característica para o restante da função, com o pincel, e tá lá. Vou chamar esse campo de análise da meta. Vamos lá, análise da meta. Como que ele vai funcionar? Vamos supor que eu, como gerente de vendas, eu quero pegar todas as linhas de registro aonde eu tive a quantidade vendida maior ou igual a 5. Então, eu tenho que exatamente vender igual a 5 ou superior para atingir a meta da minha empresa. Vamos analisar dessa forma? Então, eu vou abrir aqui a função C. Entrei na função. Qual que é o teste lógico? Eu vou pegar a quantidade vendida, selecionei. E agora, os operadores da matemática, operadores simples, maior ou igual a 5. Por isso que se chama teste lógico, porque você testa alguma coisa para que o Excel ele sentencie se isso é uma verdade ou não, trazendo como resposta aquilo que você determinar pelo Excel. Por isso que a função C é uma função que você precisa dominar, porque é uma função que possibilita muitas análises de tempo, de valores, de até mesmo textos, para que você possa ter uma resposta rápida dentro da sua planilha. Então, eu vou vir aqui ponto e vírgula para que eu caminhe dentro dos argumentos da função e vou colocar aqui. Se a minha quantidade vendida ela é maior do que 5, atingiu a meta. Olha lá, ó. Atingiu a meta. Ponto e vírgula.
Ou seja, se o Excel verificar a quantidade e ela não for maior ou igual a 5, o que eu quero que o Excel me traga como resposta? Eu vou vir aqui, aspas dupla, e vou dizer não atingiu a meta. Fechei aspas duplas. Se eu não tenho nenhum erro na minha fórmula, os argumentos, vou dar Enter. Atingiu a meta porque é igual a 10. Vamos ver aqui, ó. Poderia vir aqui, ó, Ctrl C, Ctrl Alt V, fórmulas. Pronto. Já trouxe o conjunto, ou poderia arrastar Ctrl E, Ctrl D, trazer o conjunto de formas ali, né? Um é formatação, o outro você vai atribuir o que você tem dentro da célula para que você possa ter mais agilidade. Você não vai digitar a função linha a linha, tá bom? Então nós observamos aqui que a função necessariamente ela analisou linha a linha e verificou a minha condição da quantidade de vendas ser maior ou igual a 5. Então, pessoal, nesse pequeno vídeo, nós queremos mostrar para vocês que existem muitas funções, muitas fórmulas dentro do Excel, tá? E é importante que você domine as principais. Não tenha ansiedade em querer avançar assim de uma maneira rápida. Estude, absorva os conceitos e eu tenho certeza que vocês vão evoluir dentro da ferramenta. Então, se você gostou da proposta desse vídeo, se você aprendeu um pouco através desse canal, deixe seu like, seu comentário, compartilhe para que o YouTube entenda que esse conteúdo ele também pode agregar a outras pessoas. Sendo assim, pessoal, um grande abraço e até o próximo vídeo.